Olá pessoal, tudo jóia? Venho aqui hoje comentar com vocês o tema 758 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é possível reconhecer a ocorrência de falta grave no curso de execução penal, independentemente do trânsito em julgado da condenação criminal, por fato definido como crime doloso. O caso concreto envolve um condenado por roubo que, durante a execução da pena, foi preso em flagrante por tentativa do mesmo crime, ou seja, roubo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de instauração de procedimento administrativo disciplinar, o PAD, para apuração de falta grave, com fundamento no princípio constitucional da presunção de inocência. Para o Tribunal Estadual, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a aplicação do artigo 52 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, pressupõe o trânsito em julgado da condenação. O dispositivo prevê que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou da disciplina interna, sujeitará o preso, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. O recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em seu voto, o relator, o ministro Edson Fachin, apontou que o plenário, no julgamento do recurso extraordinário 972598, decidiu a oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar e sugere eventual ausência e supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no processo instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Segundo o relator, o ministro Edson Fachin, o reconhecimento de falta grave se desenvolve, em regra, como procedimento de natureza mista, de caráter administrativo, perante a autoridade prisional, que é o procedimento administrativo disciplinar, e de cunho judicializado, perante o juízo da execução. Ele não se confunde, portanto, com o processo a ser desenvolvido no juízo de conhecimento pelo eventual crime doloso, pois as sanções decorrentes de natureza disciplinar, como a regressão a regime mais gravoso, diferem das previstas na legislação penal, que é a pena privativa de liberdade ou penas restritivas de direito. Assim, exigir o trânsito em julgado do processo penal para a imposição de sanção disciplinar seria como vincular competências de juízos distintos. Da mesma forma, os artigos 52 e 118 da Lei de Execução Penal, que regem esfera distinta e independente do processo de conhecimento, não são incompatíveis com a presunção da inocência, prevista na Constituição Federal. Por outro lado, o ministro Edson Fachin observou ainda que a existência de sentença criminal condenatória pela prática do crime doloso no curso da execução permite o reconhecimento de sanção disciplinar, pois pressupõe que foram franqueadas ao sentenciado acusado todas as garantias decorrentes do contraditório e da ampla defesa. O ministro Fachin salientou, contudo, que o uso da sentença criminal pelos juízes da execução não dispensa a defesa técnica em relação à falta grave e que a decisão na esfera administrativa disciplinar não é irrecorrível. Nos termos do voto do relator, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso ordinário para determinar o juízo de origem que dê início à apuração da prática de falta grave, observando as diretrizes firmadas. A tese da repercussão geral ficou redigida da seguinte forma: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato, definido como crime doloso no curso da execução penal, dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo de conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o reconhecimento de falta grave por crime doloso durante a execução penal dispensa o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pois é, gente, esse foi o vídeo com um breve resumo do tema 758. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continuem inscritos no meu canal do YouTube
e me sigam lá no meu Instagram, @João Paulo Piropo. Um forte abraço e até a próxima.